Boa tarde, pessoal, aqui estou eu de novo para a leitura de vídeo na rua Domingos Afonso. Vamos, seus negros. Essa aqui é o bagulho, eu tô sem voz. A respeito da questão de sensores, suposto aparelho na rua Domingos Afonso ainda continua. Suposta vítima continua andando. Suposta vítima se encontra aqui, que sou eu e mais algumas outras pessoas. E a suposta criminosa que recebeu o aparelho de sensores ainda continua morando na rua Domingos Afonso. Ainda continua morando. E eu tô tendo alguma dificuldade para fazer um exame, um boletim de ocorrência, o principal um boletim de ocorrência. E é suposta, como diz, o suposto criminoso ainda continua andando na rua Domingos Afonso, vários lugares, vários pontos de Jacareí, cometendo seus crimes. Já levei o caso para o Ministério Público, Corregedoria. Está tendo esse tipo de aparelho, está dificultando alguns exames. Tem 4 suspeitas, tem médico envolvido no meio, tem enfermeira envolvida no meio. Isso eu posso dizer. Na época lá atrás teve um casal, um desses criminosos e a mulher desse criminoso, que é a enfermeira, se teve lá atrás na casa de uma pessoa. Se teve lá atrás, então, em todo lugar, pelas beiradas que eu ando, esse suposto criminoso se encontra. E ele anda defendendo outro criminoso que está trabalhando de Uber, da Padre Eugênio, que está trabalhando de Uber. No dia que eu fui para a delegacia, ele passou em alta velocidade na rodovia ali, Avenida do Esperança, as 2 vezes, para estar retirando os aparelhos. E nesta rua aqui, a mãe de uma das que está envolvida no meio desse crime disse a ela que um dia ele será descoberto, mas só que eu não tinha noção de nada, não estava sabendo o que era. Mas aí depois disso, depois que eu passei a ver sobre esses aparelhos também, passou para quem assistiu o jornal SBT. Para quem assistiu o jornal SBT sabe do que eu estou falando, tipo de aparelho. E o tipo de sensores. Esses sensores transformam pensamento em letra, coloca palavras no organismo, sai como letra. Entendeu? Estou passando por vários tipos de problema assim, devido a esses aparelhos, esses objetos. E esse objeto que se encontra no ser humano é objeto de voz. É o que está dificultando, se tiver alguma investigação, é o que está dificultando. Mas eu posso dizer às autoridades por onde começar. Porque lá atrás eu vi o computador envolvido no meio. Lá atrás teve a montagem desses aparelhos. Que é tudo envolvimento lá do Bandeira Branca 2. A rua, o nome da rua Rosária, a Bandeira 2, o nome da rua. Isso eu posso dizer porque eu estou lá. E eu não estou com medo dos criminosos não, fazendo essa leitura de vídeo, denunciando um crime que está cometendo, que está tendo em Jacareí. Não é questão que tá negado de medo, não. O crime tem que ser denunciado e os criminosos estão me ouvindo dizer isso. Bandeira Branca, tem aqui o suposto São João, tem um criminoso São João envolvido no meio. É conhecido da polícia, tanto lá do Bandeira, esse criminoso Bandeira, tanto esses três criminosos é conhecido da polícia.
Agora essa moradora daqui, Domingos Afonso, que é uma mulher que está envolvida no meio. Isso eu já não posso dizer, mas só que deve ter alguma coisa, né? Que mora aqui na rua Domingos Afonso, então eu não... E eu sempre vejo a criminosa. Que é crime. Do momento que recebeu o aparelho é crime, né? E ela saiu gritando aqui ainda. Tava gritando na rua, gritando na janela. Isso eu posso dizer. E esse suposto criminoso falou pra ela que qualquer coisa era pra ela estar ligando pra ele. E eu tô vendo essa vez ela pra pedir o número do telefone desse criminoso. Que eu sei onde esse criminoso mora. Mora lá no Bandeira. E o outro é aqui da padaria, da Padre Eugênio. Isso eu posso dizer, que é onde se encontra os aparelhos. É onde se encontra os aparelhos. Então tá dificultando, mas já levei o caso para a corregedoria, assessoria pública. Então a assessoria passou para o CRAE, passou por algum outro lugar para estar indiciando, mas o que eu preciso mesmo é fazer esse boletim de ocorrência para iniciar a investigação. Nem que entra sigilo, mas sem eu fazer o boletim de ocorrência, como é que vai começar a investigação? Sem saber por onde. E eu sei por onde eles começaram, eu posso passar a dica para eles porque eu sei. Aonde foi montado o aparelho e aonde o computador se encontra. Se encontra no bairro de Bandeira Branca. Aí, então o que estão utilizando? Estão utilizando de um aparelho para o outro para estar dificultando. E eu escuto os criminosos conversando. Que nem o som daqui da onde a conversa da rua Domingos Afonso vem para casa, onde se encontra um dos criminosos. E o som da padaria, por que eu cito a padaria? Porque as conversas lá da padaria do criminoso vem tudo em casa. E lá de São João, tanto São João como Bandeira. O som vem tudo aqui, esse som sai tudo em casa. A conversa deles vem tudo aqui. Então esse suposto objeto é objeto de voz. Eu escuto os criminosos conversando. Entendeu? E eu escuto eles conversando. E eu sei quem é o criminoso. Aí as enfermeiras envolvidas por meio, tem médico envolvido por meio. E esse suposto perito sequestrado lá em Montemor se encontrava aqui na padaria Padre Eugênio. Na época, um dos criminosos que está envolvido no meio, que está trabalhando de Uber hoje. Exclusive, esse objeto de voz que estão utilizando no ser humano, exclusive, estão andando com o aparelho para estar pegando a voz do ser humano, do povo de Jacareí. Andando para a cidade para estar roubando a voz do ser humano para causar vários danos. Para estar que leva nesse computador. Exclusivo, tem um quarto deles que está montado só do equipamento desses aparelhos. Se encontra lá pro lado da Bandeira. Se encontra no Bandeira. Então esse suposto perito que foi sequestrado, lá em Montemor, que se encontra aqui em Jacareí, os equipamentos dele foi roubado para fizeram mais vítimas. Através desses aparelhos fizeram vítima. E esse aparelho é o que causa vários danos pela voz do ser humano. E eu quero que esse vídeo chegue até as autoridades lá, do deputado, presidente, ou para fora do Brasil, para outro país. Exclusivo nos Estados Unidos, lá foi preso um brasileiro. Que pode estar ligação no meio desse crime, preso com um aparelho. Só não deu o tipo do aparelho, mas o suposto aparelho que queria atingir o presidente lá dos Estados Unidos. Então ele estava com um equipamento lá que identificou esse aparelho. Só não falou que é um aparelho sensor, mas pelo tamanho que eu vi, entendeu?